Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Morrer como Semente. O texto que nos acompanhou durante toda a semana, João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nessa semana tivemos aqui a oportunidade de entender que a submissão à vontade de Deus, ela ocorre quando nós morremos para os nossos próprios desejos. A menos que nós sejamos capazes de poder compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a menos que nós tenhamos o interesse de buscar da parte de Deus aquilo que é o grande propósito dele. Sabe, não existe, a Bíblia vai mencionar que não existem acasos dentro do propósito de Deus. Deus tem um plano para a humanidade. E dentro dessa geração, Ele permitiu que nós viéssemos à existência. E exatamente pelo fato de que tivemos a oportunidade de colocar o nosso pé no palco dessa vida, que o Senhor Deus tem um papel para que cada um de nós possa desempenhar, para que o seu reino possa ser aquilo que Ele sonhou que fosse. Como é que Ele lida com isso? Nós temos o livre-arbítrio. Ele tem um propósito para a nossa vida, mas não nos força a aceitarmos esse mesmo propósito. Eu gosto sempre de pensar naquilo que foi a experiência de Ellen White. Uma menina de 17 anos, muito doente, uma saúde muito fragilizada, mas que recebeu um chamado para ser profetisa do Senhor, numa época muito difícil, muito complexa. Antes dela, dois grandes pregadores foram escolhidos, que por causa de algumas dificuldades e até mesmo da impopularidade da mensagem que teriam que pregar, por causa dos desafios que se levantariam diante do grande propósito do Senhor, rejeitaram o chamado de Deus. Mas ela aceitou. Como teria sido contada a história do movimento adventista se os primeiros dois tivessem aceitado? Eu não faço ideia. O fato é que Deus tem um plano e Ele pensa em pessoas que podem ser os instrumentos utilizados por Ele para a execução desse plano. Bom, o fato é que dentro do movimento adventista, os dois primeiros que foram chamados, William Foy e Hazen Foss, esses indivíduos, o que aconteceu com eles? Bom, a gente mal sabe, porque a história deles não foi contada como uma história de protagonistas. Eles não contaram uma história de vitória, porque eles olharam para as circunstâncias e relutaram, não aceitaram o chamado de Deus. Mas o Senhor Deus, agora, vai chamar uma menina de 17 anos que tinha muito menos condições de poder executar a função que o Senhor Deus colocava diante dela, mas que ela aceitou. E foi uma grande bênção. Como teria sido contada a história se o fosse na perspectiva de William Foy e de Hazen Foss? Não faço ideia, porque eles não aceitaram o chamado do Senhor Deus. Nós somos livres para poder aceitar. Isso não significa que Deus não tenha plano, significa que nós somos livres para poder aceitar ou não. Quando aceitamos, então há um processo. E o processo uma vez compreendido o plano, ele deve ser seguido pela fé. Ele deve ser obedecido. É nesse sentido que o nosso guia de estudos hoje trabalha a ideia de que para que a plena realização do ser humano possa ser alcançada, é necessário que nós tenhamos o conhecimento da vontade de Deus e, ao mesmo tempo, que demos passos de fé, sejamos expostos a dar passos de fé na direção proposta por Deus. É por isso que Tiago, na sua carta, ele vai dizer, olha, o homem que, conhecendo a vontade de Deus, não obedece, é como uma onda que é impelida e agitada pelo vento. A fé sem as obras, ela é morta. Se você tem fé em Deus, você deve dar passos de fé na direção proposta por Deus para que você vá. A fé sem obras, ela é morta, diz o apóstolo Tiago. As obras, elas são uma consequência da fé. Você só dá passos na direção proposta por Deus quando você sabe que é Deus que está te guiando. E se Deus abre uma porta e você não está disposto a passar por ela, então você não tem fé. A fé genuína, ela sempre vai se manifestar em obras.
E é nesse sentido que o Senhor Deus nos chama não apenas a descobrir o grande propósito que Ele tem para nós, mas também de podermos viver esse propósito. Há um texto que vai aparecer também no nosso guia de estudos hoje, eu deixo para você poder ler em casa, que usa o exemplo dos filhos de Eli como um alerta para nós. Esses indivíduos sabiam qual era o plano de Deus para eles, mas resolveram fazer a sua vontade antes da vontade de Deus. E o Senhor Deus teve muita paciência com eles ainda nesse processo todo, mas o caminho que eles escolheram os levou para destruição e morte. E não é isso que Deus tem para nós. A destruição dos filhos de Eli não foi pela vontade de Deus, mas foi pela recusa que eles tiveram em seguir a vontade do Senhor. Eles seguiram um caminho de autodestruição. O que significa que toda vez que você deixa de seguir no caminho do Senhor e vai por um caminho paralelo, você está indo num caminho de autodestruição e não vale a pena. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para me ajudar a viver os caminhos de fé. Fé baseada, ou fé seguida por obras. Fé que está disposta a dar passo após passo na direção proposta pelo Senhor Deus. Você não quer fazer o mesmo comigo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida e que quer que sigamos esses mesmos planos. Ajuda-nos a viver pela fé essa realidade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?